Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mano Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia e também pela sua audiência maravilhosa. Gratidão também para as técnicas e técnicos que estão lá nos bastidores trabalhando para chegar essa programação 24 horas por dia. Eu disse que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamazaki. Olá, Edson. Oi, Nando. Oi, pessoal da técnica. Oi, especialmente, como sempre, para você, ouvinte e telespectador da TV Mundo Maior, ouvinte da Rádio Boa Nova, que mais uma vez a gente tem essa oportunidade boa aqui de conversar um pouquinho a respeito do Evangelho de nosso Mestre Jesus, da doutrina dos Espíritos, à luz, como sempre, nesse quadro, nesse nosso quadro aqui, Psicologia e Espiritualidade do Alvorada, né, levando sempre em consideração os aspectos psicológicos também. Que a gente tem aí um papo bacana. Exatamente como o Edson disse. Olha, o assunto é interessante, ó, resistência ao mal, hein? Fique ligada, fique ligado, porque é um assunto muito interessante do nosso querido Emmanuel, na psicografia do Chico, né? Do Vinha de Luz, do livro Vinha de Luz, para você que está aí, né? E se você quiser ouvir, assistir este programa novamente ou também compartilhar, vá lá no YouTube, na busca do YouTube e coloque lá, não é? Portal Mundo Maior. E aí vai aparecer o logotipo, clica no logotipo, vai aparecer playlist, clica no playlist, vai descendo com o dedinho lá e com o mouse e ache lá o Alvorada. Muito bem, nós dissemos aqui que é o Resistência ao Mal, então vamos colocar aqui uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 39, que dita, né, por Jesus. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal. E aí, Edson, quer comentar sobre essa passagem de Mateus? Então, gente, nós, de maneira geral, estamos muito acostumados com ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ler o Livro dos Espíritos, mas eu diria que é sempre muito importante a gente ir na fonte também, que é o Evangelho de Jesus mesmo, né? No nosso caso, especialmente o chamado Novo Testamento, né? Que você tem lá Mateus, Lucas, Marcos e João, né? Que são os 4 evangelistas que trazem a história de Jesus para nós. Todas elas são passagens do que Jesus dizia, do que Jesus pregava, né? Do que Jesus trouxe como ensinamento para nós nesse período em que ele esteve encarnado aqui junto de nós neste planeta. E aí, eu não sei se eu já cheguei a falar sobre isso com vocês, mas se falei, repito, se não falei aí, ainda enfatizo. Tem uma série que chama The Chosen. The Chosen em inglês, então é T-H-E-D, né? O T-H-E-C-H-O-S-E-N, que é uma série que conta a vida de Jesus. E é muito legal, porque ela não é aquela coisa antiga, que usa aquela linguagem antiga. Não, fala daquele tempo, né, da época de Roma, da época de Jesus, que Jesus realmente encarnou aqui entre nós, mas com uma linguagem mais modernizada, e é muito bacana, porque traz Jesus para muito perto da gente, sabe? Não é alguém longe. Veja, qual que é a grande diferença para nós entre Deus e Jesus? Deus está longe, Deus é Pai, Deus é Criador, né? Jesus não, Jesus encarnou aqui, ele usou um corpo de carne e osso, ele esteve aqui entre nós. Essas palavras foram ditas por ele, né? E veja, gente, eu vou falar para vocês,
pelo menos para mim foi assim, muito difícil de não chorar em cada capítulo. É uma série, já tem três temporadas no ar aí, parece que a intenção é de produzirem 7 temporadas, ou seja, cobrirem mesmo todo o conteúdo, né, dos evangelhos, e essas 3 têm 7, 8 capítulos mais ou menos cada um. Você pode, quem tem Netflix, vai lá no Netflix, coloca The Chosen, você tem a primeira temporada completa lá, né? Quem não tiver, entra na internet, dá para inclusive baixar um aplicativo, entra lá na Play Store, na loja de aplicativos do teu celular, coloca The Chosen, você consegue baixar o aplicativo e através dele assistir as 3 temporadas. Ou você entra lá no Google, coloca, na verdade não é nem no Google, é no YouTube. Entra no YouTube, coloca The Chosen, vai aparecer também uma maneira de você assistir as 3 temporadas, é gratuito, você não paga nada para isso, mas é muito legal. Assim, indico fortemente para que você que gosta dos ensinamentos de Jesus, que gosta dos evangelhos, que assista, porque fica muito mais fácil de entender as parábolas, as várias passagens. Eles descrevem exatamente como aconteceu, sei lá, é muito próximo, né? Porque tem lá uma leitura também, então a gente tem que entender aquilo como, né, com um certo cuidado, talvez, mas o que interessa é que a mensagem de Jesus, essa está lá, né? Então, esse capítulo, por exemplo, é muito gozado, inclusive, que eles, considerando a forma como Mateus faz a descrição, Mateus é o que descreve com mais detalhes, né? E por isso, eles, inclusive, na série, colocam Mateus como alguém que está dentro do espectro autista, né? Tem uma dificuldade para olhar nos olhos, tem uma dificuldade para... Mateus, ele era cobrador de impostos, né? Então, explica um pouco por que ele agia daquela forma, né? E ainda assim foi escolhido por Jesus. Veja, naquela época era um judeu cobrando impostos de judeus para os romanos. Ele e a família muito segregado, né? O preconceito em relação a ele era muito grande. Mas essa coisa de colocar ele como dentro do espectro autista, muito interessante, porque extremamente inteligente, extremamente habilidoso com as contas, né? E por isso que foi colocado como cobrador, etc. Muito, muito bacana, gente. Vão lá, assistam, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, voltando aqui para o Vinha de Luz, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Jesus, ele traz, acima de tudo, a lei do amor, né? Essa passagem aqui, Mateus capítulo 5, ele fala principalmente a respeito da vingança, né? Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Essa era a lei mosaica, né? Que Jesus vem e substitui, né? Então, o que ele fala? A qualquer um que te ferir na face direita, dá-lhe também a esquerda. Aquele que quiser contigo e te tirar a túnica, você entrega para ele também a capa, né? Se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda com ele 2, né? Dá a quem te pede e não volte as costas àquele que deseja que você lhe empreste. Se hoje já é difícil, você está como assim? Bateu do meu lado direito, eu viro o esquerdo para ele bater também. Tá maluco? Né? Se hoje já é difícil, pensa naquela época, 2000 anos atrás, né? Em que nós, lembrando que somos espíritos, então éramos nós lá, né? Se nós ainda somos
muito orgulhosos, ainda é uma dificuldade que a gente batalha para vencer todos os dias. Pensa naquela época, né? Que era olho por olho, dente por dente, e já, né, nunca esquecendo que quando Moisés estabelece olho por olho, dente por dente, já é para melhorar o negócio, né? Porque naquela época, como é que funcionava? Se você matasse meu filho, eu só sossegaria a hora que eu exterminasse o teu nome da face da terra. Ou seja, a hora que eu matasse todos os da sua linhagem, né? Então, quando Moisés vem, escuta, vamos fazer assim, em vez de você querer matar todo mundo, exterminar a família, mata só o filho dele também e tá tudo certo. Vocês igualam a história e bola para frente, né? Olho por olho e dente por dente, naquela época, já era uma baita caminhada, uma baita melhoria nas relações sociais, tá certo? Aí Jesus, ele vem para substituir o olho por olho e dente por dente pelo perdão, né? Por esta lei de amor. Vamos seguir com o texto aqui, Nando? Vamos sim. Quando Jesus disse então lá, eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, o Emmanuel então coloca aqui, ó, os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem, inermes, às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Então, causa a confusão aí de que não resistais ao mal é você se entregar totalmente. E não é bem isso, né? São atitudes dentro de uma atitude que vem, né? O mal que vem e que a gente, se a gente for nivelar mal por mal, o mal nunca vai deixar de existir, né, Edson? Continua a leitura, Nando. Vai lá até o bem é Então, único vamos lá. dissolvente. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a degradada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Vejam, gente, Jesus nunca disse para retribuir o mal com o mal. Lembram? Se vocês têm várias passagens no Evangelho, porque veja, os apóstolos eram pescadores, eram cobradores de impostos, eram trabalhadores, né? Pessoas sem muita cultura, né? Quem tinha ali um pouquinho mais de cultura, talvez fosse Judas, né? É, mas, de maneira geral, Paulo, né, Paulo não era um dos apóstolos ali que caminharam com Jesus, ele vem depois um pouco, né? Pelo contrário, a ideia dele era perseguir Jesus, né? Depois é que ele deixa de ser Saulo, o perseguidor, para se transformar em Paulo, o discípulo. Mas vem depois disso. Os apóstolos originais, os 12 apóstolos originais, foram aqueles que caminharam com ele ao longo desse período em que ele falou para a população. E ele nunca, várias vezes, né? Lembra quando Pedro lá subindo o monte, que os guardas romanos vêm prender Jesus, Pedro vai lá e corta a orelha fora de um dos soldados, e Jesus fala, não faça isso, vai lá e coloca a orelha de volta no lugar, né? Tem outros momentos em que os filhos do trovão, que eram, acho que João e Tiago Maior, né? Eles, num determinado momento lá em que Jesus está pregando para todos, para uma população grande, que não era, inclusive, de judeus naquele momento, eram de gentios, pessoas de várias nacionalidades e religiões diferentes ali, que se reuniram em Decápolis, se não me engano, numa das cidades
onde Jesus pregou, etc., eles falam lá alguma coisa contra a lei judaica, e esses dois, ficaram conhecidos como os filhos do trovão, justamente por causa disso. Eles eram meio ogros, né? Eles levantam querendo brigar e Jesus, calma, fica quieto aí, né? Senta que nesse momento a única coisa que a gente precisa é de trovão, né? A última coisa que a gente precisa é de trovão. Se aquietem aí, né? Para que as pessoas entendam o que eu estou querendo dizer. Em muitos momentos, nós ainda somos muito assim, a gente reage demais, né? O que que Jesus fala? É para você ficar quieto, né? Agir, não agir, né? É, se deixar abater, né? Se deixar que venham e acabem com você? Claro que não. Não é isso que ele está falando. O que ele está dizendo é a melhor maneira de combater o mal é fazendo o bem. É essa a lição que ficou para nós até hoje. Quando a doutrina estabelece que fora da caridade não há salvação, o que ela está querendo dizer? A melhor maneira de combater o mal, de resistir ao mal, é através da prática do bem. De novo, não é falar sobre o bem, é fazer o bem. A ideia, né? Aquela ideia. Você pode ter a treva que você quiser, a escuridão que você quiser. Acende um palitinho de fósforo, que esse palitinho de fósforo acaba com a escuridão, tá certo? Em relação ao mal, é exatamente a mesma coisa. Não interessa onde, não interessa quanto. Por isso, gente, que não precisa ter medo de obsessor, tá? De maneira geral, espíritos que obsediam, ou sejam, que influenciam de uma forma negativa, eles estão nessa prática por um motivo. Eles podem ter alguma coisa pessoal contra nós, contra você, contra mim, né? Eles podem ter sido contratados para fazer isso, infelizmente isso existe, né? Se a gente pode contratar um encarnado para prejudicar alguém, a gente também, infelizmente, pode contratar desencarnados, né? A diferença entre o encarnado que trabalhava prejudicando o outro para o desencarnado que trabalha prejudicando o outro é só que ele deixou de ter corpo. É o mesmo espírito, né? Se fazia isso aqui, continua fazendo lá. Ninguém muda porque morre, né? Isso é uma coisa que vocês já entenderam. Nós continuamos sendo quem nós somos. Nós continuamos fazendo o que nós fazemos. Nós continuamos pensando como nós pensamos aqui. Ninguém muda porque morre o corpo que está usando. Enquanto espíritos, nós continuamos exatamente os mesmos espíritos. Ou seja, esses espíritos que, infelizmente, ainda praticam o mal, a melhor maneira de lidar com eles é fazendo o bem, mostrando que o bem traz recompensas e consequências muito melhores do que a prática do mal, né? Sabe aquela ideia de o bem se paga com o bem, o mal acaba sendo pago, né? Com o mal? Não porque você vai fazer, mas porque, infelizmente, é a colheita, né? Você colhe aquilo que você planta. Não é castigo de Deus, é uma lei, gente. Se você plantar milho, plantar semente de milho, não adianta querer colher café, porque não vai rolar. Entendeu? Se você quer colher café, plante sementes de café. Isso não é lógico. Na prática do bem e o mal, é a mesma coisa. Não adianta fazer de conta que não percebeu. Se é o mal que você está plantando, né? Se é a maledicência, se é a discriminação, se é alguma coisa que não é uma coisa considerada positiva, boa, infelizmente vai germinar, vai crescer, e o que você vai colher são os frutos
daquilo que você plantou. Por isso que Jesus, a todo momento, pede para ser manso e pacífico. Não significa bobo, não significa besta, não significa aturar qualquer coisa. Não, ele inclusive daqui a pouco ele vai falar que tem que ser enérgico, tem que ser ativo, né? Não é de qualquer jeito. Beleza? Vamos em frente com o texto, que isso vai ficando cada vez mais claro. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram, né, erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, né, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Vejam lá, né, as guerras, ele fala aqui revoluções, assassínios, perseguições, foram movimentados pelo homem que assim presume cooperar com o céu, que lembra das cruzadas, né? E quantas agora, né? Tá tendo uma guerra aí, o povo tá lutando em nome de Deus, como se tirar a vida do outro, como que se querer Veja, sei lá, viu, gente? Para mim é assim, aquela região, ela é uma região que não tem paz. Talvez porque lá tenha sido Jesus crucificado, sei lá, né? Isso faz a gente pensar. Espíritos que já ainda há muito tempo estão por ali, né? Que não reencarnam, ou sei lá, que reencarnam, mas não conseguem colocar em prática essa coisa de lidar com o mal, com o bem. Continuam lutando, guerreando, querendo exterminar a espécie do outro, né? Porque veja, aqueles terroristas, eles querem acabar com os judeus, né? Eles querem exterminar, varrer os judeus da face da terra e vice-versa, né? O que parece é que os judeus também querem varrer da face da terra aquelas pessoas que pensam diferentes. Não, não é isso que Jesus pede para a gente fazer, né? O que que Jesus pede para a gente fazer? O que que Jesus lembra? O que que Jesus deixa muito claro? O bem é a única coisa que acaba com o mal. Não adianta lutar com o mal, né? Não adianta guerrear. Não, pelo contrário, faça o bem. E não é com indiferença, não é de qualquer jeito, é de uma maneira muito clara, né? É o bem mesmo, o bem ativo, é a prática do bem. É enérgica, ela renova, ela é vigilante, ela é operosa, né? Porque você veja, o mal é filho da ignorância, né? A maldade é filha da ignorância. E não adianta querer substituir o mal com o mal, né? Que infelizmente, em função do orgulho e da vaidade, muitas vezes é o que a gente faz. Quantos espíritos, já contei para vocês que eu participo de 2 reuniões mediúnicas todas as semanas, já há muitos anos. E nessas reuniões eu converso com os espíritos. Quantas vezes, sabe? Não, eu vou acabar com ele, eu vou destruí-la. Mas por quê? Porque foi o que fizeram comigo, né? É ódio, é vingança, sabe? Então, quando acompanha, quando quer desencarnar, quando quer destruir, quando quer acabar, é porque aconteceu, entendeu? E aí, essa coisa do ódio, da vingança, ela é tão maluca, porque você veja, vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, comparece numa reunião um espírito dizendo: parem de me atrapalhar, eu vou acabar com ela, eu vou deixar ela louca, né? Ela vai sofrer tudo que ela fez com que eu sofresse. Por quê? Mas por quê? O que que ela fez com você? Né? Ela foi a responsável pela morte do meu filho, por exemplo, né?
Ela foi responsável pela morte do teu filho. Ele era alguém que você amava muito. Se você, de novo, já falei isso para vocês aqui, se você prestar atenção, ouvir tudo que ele tem para dizer, você vai ajudá-lo, porque vamos combinar que ela pisou mesmo. O fato dela estar reencarnada agora e não lembrar de nada, ele lembra exatamente de tudo que aconteceu, né? Só que, claro, não é isso que a gente vai fazer, né? Não, vamos juntar força e vamos detonar com ela. Não, né, gente? Não é para isso que a gente está ali. Então, nesse momento, a pergunta que normalmente eu faço é: escuta, entendi, não vou dizer. Essa conversa de, meu irmãozinho, perdoa, essa conversa para boi dormir, gente. Eu, né, se estivesse no lugar dele, muito provavelmente estaria com tanta raiva quanto. Né? Então, essa coisa de meu irmãozinho perdoa, não, né? Se eu não faria isso, também não adianta ficar querendo que ele faça, porque não é verdadeiro, né? Isso não é bacana. O que normalmente eu faço? Escuta, me parece que você realmente tem motivos para não gostar desta pessoa. Tá tudo certo. Agora, conta para mim, como é que tá seu filho? É? Aí ele, como assim? Não sei. Como assim você não sabe? Você acabou de me dizer que está atrás desta pessoa para se vingar aí, está fazendo tudo o que você pode para destruí-la por causa do teu filho. Se você já descobriu que o que morreu não foi você, foi o corpo que você usava, e você continua existindo do mesmo jeito, é ou não é? É verdade. Você sabia disso? Não sabia. Concorda comigo que seu filho, então, é a mesma coisa? Não é porque ela matou ele naquela época que ele deixou de existir, ele continua existindo. Você pode me afirmar com certeza absoluta de que ele não está precisando de você nesse momento? Aí ele começa a pensar: opa, como assim? Como assim não, né, gente? Você está me dizendo que está se vingando dela por causa do teu filho, que é quem você realmente ama, que é quem realmente você se importa, por quem você se importa. Você está me dizendo que ao invés de procurar saber como é que ele está, você está me dizendo que ao invés de ter certeza absoluta que ele está bem, você está se dedicando integralmente, 24 horas por dia, ao longo de séculos, às vezes, né, a alguém que você odeia, em vez de você ir primeiro atrás de quem você ama. Explica para mim onde é que está a lógica desse negócio. Né? Aí o espírito para pensar, é muito interessante, né? Ele, pô, é verdade, você tem razão. E aí a gente consegue encaminhar. A ideia é ajudá-lo, porque isso não é, ele não está sendo enganado. Não estou dizendo isso para ele deixar o outro em paz. A outra vai colher tudo aquilo que ela plantou. Fica tranquilo. Nunca é um só, inclusive, né? E por isso que nessas reuniões, nesses trabalhos, quem nos interessa é o desencarnado que ali está. Pouco me importa quem é o encarnado que ele está perseguindo, entendeu? O encarnado, ele vai se beneficiar de uma trégua, porque pelo menos os outros vão continuar lá atrás, né? Porque vamos combinar que você nunca faz, quando você prejudica, quando você faz mal, raramente é um só, né? Normalmente ele, pô, tranquilo, eu vou cuidar do meu filho, porque ali tem um montão de gente para cuidar dela, né? Veja, o encarnado se beneficia quando ele muda a maneira de agir, muda a maneira de pensar e muda a maneira de agir, porque se continuar agindo do mesmo jeito, não vai ter sossego, não. Mas vamos fazer a nossa prece e depois a gente volta, né, Nando? Isso, chegou um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada, né? Então a gente sempre sugere você colocar aí um recipiente com água para que os benfeitores possam trazer aí boas energias. Também na hora das vibrações, lembrar dos seus entes queridos, pessoas ligadas a nós. Queria muito hoje lembrar da nossa querida Maria do Socorro, que está hospitalizada, né, lá em Sorocaba, e vamos vibrar por ela aí para ela se recuperar. Também
vibrar pela família, né, da nossa querida Mary Help. Então a gente vai aí para esse momento de prece, de orações e de vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos nesse instante, então, elevando os nossos pensamentos à espiritualidade maior, aos benfeitores queridos que nos acompanham nessas tarefas, nessas atividades que levamos a efeito com a Rádio Boa Nova, com a TV Mundo Maior, com as parcerias daqueles, né, irmãos que nos acompanham, que nós possamos nesse instante aproveitar esse ensejo para conseguir solidificar a nossa conexão com esses benfeitores queridos, para que assim as energias que nos trazem na água que separamos, no pensamento e sentimento que abrimos com a intenção de recebermos bênçãos ou de nos conectarmos com essas bênçãos que estão abundantes e que existem sempre. Que nós possamos aproveitar também o texto do nosso querido Emmanuel de hoje para nossas reflexões, para como vamos agir diante de situações que se apresentem, como o texto nos traz, como as reflexões de hoje estão nos trazendo. Queremos pedir então aos benfeitores espirituais que possam nos auxiliar, nos intuindo, emitindo pensamentos benfazejos, para que assim a nossa mente e o nosso coração possa funcionar melhor. Amado Mestre Jesus, queremos pedir por todos os nossos irmãos no planeta, principalmente aqueles que estão atravessando dissabores, dores, desafios. E neste momento, lembramos da nossa querida Maria do Socorro, tão querida aqui da nossa rádio. Nós consideramos ela a primeira sócia do Clube Amigos da Boa Nova, porque ela se dispôs, a partir do momento que se abriu essa oportunidade de auxílio ao bem, ao Evangelho de Jesus, ao Espiritismo, ela se colocou. Hoje, ela está hospitalizada, está não é, incomunicável, e a gente quer que ela receba, a gente pede, Jesus, que ela receba de teus trabalhadores da luz as energias que nesse instante estamos emitindo através dessas vibrações. Que Dr. Bezerra de Menezes, esse espírito querido e amado, possa estar ao lado dela nesse momento em que ela se encontra enferma. Pedimos a todos os seus familiares, seus filhos, seu companheiro e a todas as pessoas ligadas à nossa querida Maria do Socorro. E assim, Jesus, pedimos a tua bênção a todos os lugares, a todos os lares, a todos os nossos familiares e entes queridos e pessoas ligadas a nós, à nossa comunidade, à nossa cidade, ao nosso país, ao nosso hemisfério, a todos os países, a todo o planeta e a todos os seres, Jesus. Que a tua paz nos envolva agora, não tão somente nessa hora, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois das vibrações, da oração, da prece, a gente quer dar um recadinho para você também colaborar com o Clube Amigos da Boa Nova. A Rádio Boa Nova está no processo de transição para o EFM, que é a faixa esquerda do FM, onde já tem até a numeração, mas ainda faltam os equipamentos, falta, né, algumas documentações. Então a gente precisa aí da sua ajuda no Clube Amigos da Boa Nova. Entre em contato, saiba como, através do site amigosdaboanova.com.br e também dos telefones 0800 12 018 38 e o 11 2458 3214. E atenção para esse número que é o nosso WhatsApp, para você se comunicar também, que é o 11 97 261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix. E como o Edson disse, né, em alguns programas passados, você já passa o Pix e já passa também o recibo que você está colaborando com essa obra maravilhosa.
Não é, Edson? E olha só, gente, em cima do texto que a gente está lendo, como a prática do bem, ela repercute, né? Com certeza, nossa querida Maria do Socorro, nossa Mary Help, né? Porque veja, quando a gente fala que ela é sócia número 1, isso é verdade. A carteirinha dela é a de número 1. Quando foi instituído o Clube Amigos da Boa Nova, e olha que já são 23 anos, né? O Clube Amigos da Boa Nova começa em 2000. Ela foi a primeira pessoa que falou, não, eu quero ser, né? Ah, vocês vão fazer um clube aí para ajudar a rádio, etc. Então eu quero ser sócia. E aí, nessa, ela foi mesmo a primeira pessoa a se filiar ao Clube Amigos da Boa Nova. Ao longo dos anos, né, a gente vai comemorando aí, etc. Nossa, eu lembro quando comemorou o 7º ano, o 8º ano, agora já são 20 anos, né? E por causa disso, ao longo da programação, praticamente todo mundo que de alguma maneira contribuiu com o clube, né? As pessoas, veja, a gente participa disso, a gente está aqui de grátis, ninguém ganha nada, assim, ninguém é remunerado, né? Somos todos voluntários. E eu diria que todos os comunicadores da rádio, em algum momento, ficaram sabendo da Maria do Socorro, né? É, Ou seja, quando ela vive um momento difícil como é esse do adoecimento, isso não é fácil, gente. Não é fácil para ninguém, não é fácil para ela, mas não é fácil principalmente para os familiares. Eu diria que todo mundo lembra, todo mundo pede, todo mundo ora por ela. Vocês têm noção do que isso significa, dessa quantidade enorme de pessoas que lembra dela com carinho, como é que isso chega nela, sabe? Quando o Nando pede para que Dr. Bezerra, né, vá lá, use as nossas energias para para ajudá-la no que for possível, lembrando sempre, né, gente, que é a vontade de Deus que é realizada, porque é Ele que sabe o que realmente é melhor para cada um de nós, né? De nossa parte, que ela se restabeleça, que ela se cure, que ela fique boa e continue ouvindo a rádio, tá certo? Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido. Agora, se isso realmente é o melhor para ela ou não, se ela já cumpriu o que ela precisava cumprir, se ela já fez o que ela precisava fazer e agora ela pode ter um descanso merecido, apesar de não ser o nosso desejo, né? Porque a gente aqui sempre imagina que o melhor é o restabelecimento, é a cura e continuar por aqui, né? Talvez não seja, quem sabe é Deus. Então, que seja feita a vontade dele, né? A revelia da nossa. Mas vocês têm ideia do quanto que isso é forte, sabe? Do quanto que cada. Lembra de André Luiz? Quantas pessoas oraram por André Luiz? Quantas pessoas pediram, ergueram, fizeram uma prece por André Luiz? Vocês se lembram? Uma só. E nem por mérito dele, porque não foi nem ele que fez alguma coisa porque ele quis fazer de boa por aquela senhorinha. Foi a secretária dela que, sabendo da história, pediu para que ele ajudasse, etc. Ele ajudou, não é porque ele quis, não, né? E André Luiz é um espírito que depois deu uma contribuição enorme, né, para a doutrina espírita. Foi um grande trabalhador que, através da psicografia do Chico, trouxe inúmeras obras que nos ajudaram demais a entender como é que é essa vida depois da desencarnação, né? E ele é alguém que ficou 8 anos lá no umbral, né? Porque suicida, ainda que involuntário, né? Ainda tinha fluido vital e por causa disso ficou 8 anos ainda, até que pudesse realmente ser resgatado, ser levado lá para as chamadas câmaras de recuperação, etc, etc. Então, talvez Maria do Socorro nem tenha ideia do bem que ela proporcionou, né? De quanto que essa coisa de acompanhar os programas na rádio,
de acompanhar as pessoas que trabalham, que fizeram de alguma maneira programa, etc., que ainda fazem, né? Talvez ela não tenha muita consciência disso, mas isso repercute. E é por isso que Jesus fala o tempo todo no seu evangelho. Combata o mal com o bem. Combata a ignorância com o conhecimento. Leve a boa nova. Né? O que é a boa nova, gente? São os ensinamentos de Jesus. São os ensinamentos que estão ali contidos no Evangelho de Jesus. Divulguem isso o máximo que for possível, porque é assim que a gente acaba com o mal. É assim que este planeta vai se transformar. Vai deixar de ser um planeta de provas e expiações e vai se transformar num planeta de regeneração. Só através da prática. Não é falar do bem, é fazer o bem, né? Todo o evangelho, toda a doutrina está calcada nisso. Como é que a gente faz o bem? Vamos seguindo mais um pouco aqui, Nando? Apesar Não de a vai gente dar já para a gente estar, ler, acho que todo o texto aqui, como né? sempre, Mas é que fique assim aquela vontade das pessoas procurarem, né? Nesse livro e estudar esse capítulo, né? Ele fala aqui no final, olha, o plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente, como Edson disse. Só que, sim, Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7 em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Que beleza, né, Edson? e veja, gente, não é um aconselho a defesa do perdão 70 vezes 7 para cada ofensa, não adianta você fazer a conta e dizer que, né, e que perdoou. Como é que a gente acaba com a mágoa? Como é que a gente acaba com o ressentimento? Através do perdão. Lembrando que perdoar não é esquecer coisa nenhuma. Essa ideia de que perdoar é esquecer o que o outro fez. A memória é boa, todos nós temos uma memória muito boa, ninguém esquece coisa nenhuma. O que você faz é deixar essa ferida, que é a mágoa e o ressentimento, cicatrizarem. A marca é feia, ela continua existindo, ninguém esquece de nada, só que quando você toca, para de doer. Por quê? Porque você permitiu que cicatrizasse. Esse o grande ensinamento, essa a orientação que nos deu Jesus, né? Se você fica com mágoa e ressentimento o tempo todo, se você não lembra o tempo todo, se você não deixa que isso cicatrize, infelizmente, nunca para de doer. E é terrível. Quem tem uma mágoa, quem tem um ressentimento, sabe do que eu estou falando. Gente, deixa cicatrizar, né? Vamos, em algum momento fez o mal, dá em resposta o bem, e está tudo certo, na medida do que você puder. Assim a gente segue, assim a gente melhora, assim a gente tem um ótimo aproveitamento dessa reencarnação, dessa nossa encarnação, desse momento, que é o grande objetivo de estarmos aqui neste momento. Gente, como sempre, muito obrigado. Foi ótimo poder conversar com vocês ao longo desses minutos. Beijo no coração. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Gratidão aí ao Edson, a gratidão a todos e a todas, aqueles que estão trabalhando aí nos bastidores, você que está ouvindo e assistindo, e até o próximo programa Alvorada. Edson, aquele tchau de sempre aí. Tchau, tchau, Edson. Tchau, Nando. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.